Se você acha que para ter patrimônio é só você trabalhar, fica nesse vídeo que tem coisa para você. No último vídeo, eu falei sobre um padrão que eu vejo o tempo todo. É gente trabalhando muito, faturando cada vez mais e continuando exatamente tão presa quanto estava lá no comecinho. E eu disse que a raiz disso é confundir duas coisas que parecem iguais, mas elas não são: renda e patrimônio. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa distinção, porque entender ela de verdade na prática é provavelmente a mudança de mentalidade mais importante que alguém pode ter na vida financeira. E é surpreendente como que pouca gente entende isso com clareza, mesmo depois de anos trabalhando pesado. E aqui eu vou te contar como que esse erro costuma aparecer na prática, porque ele quase nunca vem sozinho. Ele vem disfarçado de sucesso. Imagina duas pessoas. A primeira, ela fatura 15 mil por mês. Ela tem um negócio funcionando bem, uma vida confortável, carro novo, enfim, ela tem um padrão que impressiona os amigos e os colegas. Já a segunda pessoa, ela fatura 7 mil por mês, quase a metade. Ela vive de forma mais modesta, com um padrão de vida visivelmente mais simples. Nada espetacular. Agora, se eu te perguntasse de bate-pronto assim, quem você acha que está mais perto da liberdade financeira? A resposta intuitiva de quase todo mundo seria a primeira pessoa. Por quê? Porque ela ganha mais, ela tem mais conforto, ela aparenta ter mais sucesso. Acontece que no caso da primeira pessoa, quando chega o fim do mês, o saldo da conta dela é de 200. Às vezes, zero. Às vezes, ela está no vermelho. E a segunda pessoa, mesmo ganhando menos, ela consegue todo mês separar 2 mil para algo que continua existindo, mesmo se o trabalho dela parar. Sabe aquele ditado, a gente não valoriza o livro pela capa? Pois é, não é porque alguém ganha mais, que tem mais, que aparenta mais sucesso, que mostra mais, que ela está tranquila. Então, a resposta certa é a segunda pessoa. E isso não é uma teoria abstrata. É o padrão mais comum que eu vejo entre quem trabalha que nem um burro de carga e ainda assim nunca constrói uma base financeira real. A renda alta, ela cria uma sensação de segurança que na prática ela não existe. Sabe por quê? Porque renda alta, ela engana. E aqui está algo que eu preciso deixar bem claro, porque ele é contraintuitivo, ele é diferente do que você imagina. Renda, ela não é um indicador de segurança financeira. Ela nunca foi. Renda é um fluxo. Ela existe enquanto você trabalha. E ela desaparece no momento em que você para. Seja por uma escolha, seja por doença, seja por perda de clientes, por qualquer motivo. Uma renda de 15 mil por mês sozinha, ela não protege absolutamente nada. Se não sobra nada dela no fim do mês. Simples assim. Por outro lado, patrimônio é outra categoria. É um estoque, ele não é fluxo. Ele existe independente de você estar trabalhando hoje ou não. E é justamente por isso que duas pessoas com rendas completamente diferentes, elas podem ter níveis de segurança completamente opostos. Ou até invertidos, como no exemplo que eu acabei de dar para vocês. Porque eu já vi isso de perto, repetidas vezes. Pessoas com renda altíssima se sentindo financeiramente seguras, mas que na real estão numa posição muito mais frágil do que outras pessoas ganhando bem menos, mas com patrimônio construído. Percebe? Se o trabalho parar amanhã, quem tem renda alta e patrimônio baixo, ele vai quebrar muito mais rápido do que ele imagina. Existe uma frase que praticamente todo mundo já disse ou já ouviu em algum momento da vida. Quando eu ganhar mais, eu começo a guardar. Isso parece lógico, não é? Mas na prática, ele quase nunca acontece. Porque quando a renda realmente ela aumenta, o padrão de vida aumenta praticamente na mesma velocidade. Até mais rápido. E de forma automática. Não é falta de força de vontade. É o que eu expliquei no vídeo anterior. A régua, ela se move sozinha,
junto com o que você ganha. E se ninguém interromper esse movimento de forma consciente, ele nunca vai parar sozinho. Não importa se a renda é 3 mil ou é 30 mil. Não importa. Por isso que esperar ganhar mais para começar a construir patrimônio é, na maioria dos casos, adiar para sempre. O problema, ele nunca foi o tamanho da renda. É a ausência de uma decisão explícita sobre o que fazer com ela. Renda é resultado de trabalho. Patrimônio é resultado de estratégia. E aqui está a distinção que dá nome para esse vídeo. E que eu quero que fique bem clara para você. Trabalhar mais aumenta a sua renda. Isso é simples, é direto e a maioria das pessoas já entende isso intuitivamente. E afinal, foi por isso que nós saímos do Brasil para trabalhar fora. E é por isso que a gente continua fora nos esforçando. Mas patrimônio não nasce de trabalhar mais. Ele nasce de uma decisão estrutural. Quanto do que entra vai ser direcionado de forma consistente para algo que continua existindo independente do seu esforço contínuo. Isso não é sorte. Não é um golpe de sorte do mercado. É estratégia, no sentido mais literal da palavra. Uma decisão tomada com antecedência, seguida com disciplina e revisada com o tempo. Percebe? E é por isso que gente que ganha relativamente pouco pode construir patrimônio real, enquanto gente que ganha muito pode terminar a vida sem nada guardado. A renda, ela é o combustível. A estratégia é o que decide se esse combustível vira construção ou só desaparece, mês após mês, sem deixar rastro nenhum. E antes de eu continuar, eu queria pedir um favor para você. Se você está gostando desse conteúdo, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem valor e ele vai distribuir para mais gente como você. Não custa nada para você e ajuda demais o coleguinha aqui, beleza? E por que isso importa ainda mais para quem tem um negócio próprio? Se você é dono de um pequeno negócio ou é um autônomo, existe uma armadilha adicional que vale eu nomear aqui, porque ela é específica para esse tipo de pessoa. Quando o faturamento do seu business ele cresce, é natural e até saudável, até certo ponto, reinvestir de volta. Comprar equipamentos melhores, contratar mais gente, expandir a operação. Mas tem uma pegadinha do malandro aqui. O problema é quando 100% do crescimento ele volta para o negócio e nada é direcionado para o patrimônio pessoal, separado da empresa. Isso cria uma situação que ela é muito perigosa. O negócio ele cresce, parece cada vez mais valioso, mas esse valor está completamente amarrado na sua presença diária nesse business. Se você parar por doença, por cansaço, ou simplesmente porque você quer descansar, não é só a renda que vai parar, é a estrutura inteira que vai correr risco. Patrimônio pessoal é diferente do valor do seu negócio. E separar essas duas coisas de forma intencional é uma das decisões mais importantes que alguém dono de um negócio pode tomar. E é também uma das que menos as pessoas fazem, porque parece mais urgente reinvestir tudo na operação do que guardar uma parte para o seu futuro. E quando você entende esse processo, a partir do momento que você separa mentalmente renda de patrimônio, a forma como você olha para o seu próprio dinheiro, ela muda de verdade. É visível. É uma mudança muito drástica, muito forte. Você para de medir sucesso só pelo quanto você fatura. E você começa a se perguntar, quanto desse faturamento está, de fato, construindo alguma coisa que sobrevive além do próximo mês? Essa pergunta, ela parece muito simples, mas ela é o divisor entre trabalhar a vida inteira sem nunca ter segurança real e construir aos poucos uma base que existe independente de você continuar correndo. Só que entender essa diferença sozinha ainda não resolve o problema, porque existe uma pergunta prática que vem logo depois. E é justamente aí que a maioria das pessoas ela trava. A pergunta é: quanto exatamente eu preciso para viver a vida que eu quero? E quanto patrimônio eu precisaria ter
para essa vida não depender mais do meu trabalho. E eu vou te falar, cara, a maioria das pessoas nunca fez essa conta, esses números. Nem sabe direito por onde começar. E é exatamente isso que eu vou mostrar no próximo vídeo. Como calcular, com números reais, os seus 2 números mais importantes. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um quiz para te ajudar a saber como anda a sua saúde financeira. É grátis e já vai te ajudar a pelo menos se conhecer um pouquinho mais. Beleza? A gente se vê lá. Até!